Olá pessoal! Como na última semana falamos um pouco sobre a origem da visão, nessa semana discutiremos um pouco sobre perspectiva e como isso se relaciona com o nosso campo de visão. Uma coisa interessante para se destacar é como a câmara escura tem um funcionamento que é muito parecido com o do olho humano. Para projetar a imagem de uma árvore numa câmara escura, posicionamos a câmera na frente dela e, após os raios de luz saírem da parte superior e inferior da árvore, se formará uma imagem dela de ponta cabeça no interior da câmera. Foi isso que discutimos na última aula. Acontece que, se você parar para pensar, o buraco da câmara escura é como se fosse a íris do nosso olho, assim como a parede de fundo da câmara escura seria a estrutura de fundo do nosso olho. Assim, para que possamos enxergar essa mesma árvore, os raios de luz que vêm dela devem incidir sobre o nosso olho, produzindo uma imagem que também é de ponta cabeça no seu interior. Sim, as imagens são formadas dentro do nosso olho de ponta cabeça, mas o nosso cérebro, ao processar a imagem, retorna ela ao formato original. Assim, da mesma forma que, numa câmara escura, muitas vezes não se consegue projetar de tudo que está na nossa frente, também existem coisas que estão fora do alcance dos nossos olhos, mais especificamente, fora do alcance do nosso campo de visão. Outro ponto importante de perceber é que nem na câmara escura, nem no olho humano, as imagens são formadas com o tamanho real dos objetos. Essa discrepância entre o tamanho real e o tamanho que é observado é o que a gente geralmente conhece como perspectiva. Vocês já devem ter visto imagens como essas. Será que a gota e a garrafa são realmente maiores do que essa pessoa que está correndo? E essa mochila? Será que ela é maior do que a própria pessoa que está carregando ela? Como é que pode essa menina abraçar a Torre de Pisa? Será que a torre é tão pequena assim? Todas essas fotos se aproveitam da noção de perspectiva, onde quanto mais longe o objeto se encontra, menor será o tamanho aparente dele para nós, assim como o contrário. Assim, para tirar fotos como essa da garrafa, a garrafa devia estar posicionada bem próxima à câmera, enquanto que a pessoa deveria estar numa posição bem mais afastada para que a foto pudesse ter o sentido que ela tem. Essa distinção entre o tamanho que eu observo na perspectiva e o tamanho real carrega uma proporcionalidade que nos permite tentar estimar o tamanho de coisas que estão distantes. Lembram desse prédio da semana passada? Eu não consegui medir a altura dele. Então, eu fiz uma estimativa um pouco precisa, contando o número de andares. Mas pensando sobre a questão da perspectiva, existe uma forma bastante simples de tentar fazer essa estimativa. Para isso eu peguei uma régua, fui até a minha janela e estiquei a mão tentando medir o tamanho do prédio com ela. Esse é o tamanho do prédio segundo a perspectiva. A distância entre o meu olho e onde a régua está, o quanto eu estiquei meu braço, é a distância do prédio, também na perspectiva. Agora, colocando tudo isso num esquema, o prédio tem um tamanho real, H maiúsculo, e está uma distância real, D maiúsculo, de mim. Já na perspectiva, o prédio tem um tamanho H minúsculo, e está uma distância, D minúsculo, de mim. Esse esquema forma dois triângulos que são semelhantes. E usando uma regra de 3 simples, a gente pode escrever que o Hzão está para o Hzinho, assim como o Dzão está para o Dzinho. E, portanto, Hzão sobre Hzinho é igual a Dzão sobre Dzinho. Um resultado muito semelhante à câmara escura. E essa semelhança matemática que mostra pra gente que existe uma aproximação entre a nossa visão e a câmara escura. Na semana passada, medimos uma distância de 40 metros daqui até o prédio. Na perspectiva, a régua mostra uma altura de 20 centímetros e está a uma altura de 15 centímetros de mim. Inserindo esses valores na regra de 3, chegamos à conclusão de que a altura do prédio é de aproximadamente 50 metros, o que é bastante próximo da estimativa que a gente fez na semana passada, que tinha dado um valor de 60 metros. Agora, será que a gente consegue pensar mais alto ou, quem sabe, mais longe? E se usarmos essa mesma lógica para tentar descobrir o tamanho real do Sol? Para isso eu fui novamente até a janela, mas agora apontei a régua para o Sol. O tamanho real do Sol é representado por Hzão, enquanto que o tamanho na perspectiva medido com a régua é Hzinho e vale 1,5 centímetros. Para conseguir medir, estiquei bastante o braço, como está mostrado aqui na figura, e medi uma distância na perspectiva que é Dzinho e vale 60 centímetros. A distância real entre a Terra e o Sol é Dzão e, segundo o Google, vale 150 milhões de quilômetros. Novamente, o esquema mostra dois triângulos que são semelhantes, onde temos que o tamanho real do Sol, Hzão, é proporcional ao na perspectiva Hzinho.
E a distância real, dzão, é proporcional ao na perspectiva, dzinho. Inserindo os valores nessa regra de 3, chegamos à conclusão de que o tamanho do Sol seria de 3,8 milhões de quilômetros. Agora, fazendo uma busca rápida no Google, o tamanho é de 1,4 milhões de quilômetros. Mas para quem fez estimativas usando somente uma régua, acho que está bem próximo, né?